Okidoki. ¿Me Ahí escucha sí, bien? sí, lo escucho. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Franklin Gutiérrez, representante de Fortnite. Estamos hoy con el webinar de Cablix. En unos minutos comenzamos. Si nos escriben de dónde están, de dónde nos ven. Buenos días, Cristian, Ángel, Julio, Kenia, José, Víctor, Jonathan, Osvaldo y Tadeo. Buenos días. Estamos en vivo ya hay gente hay gente ahí. La productora va a salir en un lado de la pantalla. Ok. Voy a Ok. Buenos días. Esperamos unos minutos para comenzar. Nos escribe Rafael desde Venezuela. Víctor, Kenia, buenos días. Ángel también desde Venezuela. Si me escuchan bien, me dan un feedback. Buenos días, José. Buenos días, Marlon. Si escuchan bien, tienen un feedback, si pueden ver la pantalla. Buenos días, me dice José que se escucha mal. Y el Lindam de Turmero, Venezuela, me dice que se escucha bien. Hay un eco. Que es el micrófono. Bueno, voy a presentar a Daniel Prajevic, quien es el entrenador oficial de cables y estará con nosotros. Buenos días, Daniel. Buenos días, Frank. Un placer estar acá contigo presentando ese webinar. Bueno, eh, eh, las personas que están me escuchando, envíen ahí un feedback, se están escuchando bien, se están mirando bien, que en 1 o 2 minutos vamos a empezar ahí. ¿Me escuchas bien, Frank? Sí, te escucho perfectamente, Daniel. Mi micrófono creo que es el que tiene algo de problema. Ah, tá bem, tá bem. Bueno, empezamos. ¿Qué horas son? Déjame mirar. Vamos dar más 2 minutitos hasta que todos adentren a la sala, mas empezamos a las 10:35. Perfecto.
Sí, creo que es mi micrófono, que se escucha, tiene algo. Quizás está con sonido un poquito alto. Ujú. Sí, creo que fue eso. Déjeme probar de nuevo. Y yo te Cualquier sugiero, pregunta que tengan la pueden colocar aquí en el chat y se les responderá en el momento o Daniela responderá al final. También pueden enviarnos su pregunta por correo, por email, información sobre el producto o alguna información técnica sobre cómo usar los productos. perfectamente. Vamos a empezar entonces, Frank. Ok, Eh, perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar de ese webinar. Es un placer estar acá con ustedes, dividindo algunas informaciones importantes no que se refiere à instalación de fibra óptica. Sí. Mi nombre es Daniel Prankevicius. Yo soy un ingeniero electrónico y trabajo con fibras ópticas hace un poco más de 30 años. Soy también el responsable por el entrenamiento de los productos de fibra óptica de Cablix y responsable también por todos los webinars. ¿Está bien? Bueno, mucho gusto estar con ustedes. Espero que todos estén ahí tranquilos y protegidos. ¿Está bien? Bueno, básicamente ese webinar va a tratar, tem o objetivo de tratar de uso de fibra óptica FTTX para redes GPON, ¿está bien? Antes de empezar o webinar, yo quiero hablar un poquito de Cablix. Cablix es una compañía que tiene ahí más de 15 años. Está ubicada en Hong Kong y tiene fábricas en India, China, y básicamente se dedica a todo que es fibra óptica y sus accesorios. ¿Está bien? Cuando hablo de accesorios, hablo de las cajas, los conectores, ¿qué más? Las herrajes de fibra óptica, que es importante durante la instalación. Y durante este año, yo quiero hacer otros webinars, uno que se dedica exclusivamente a la parte de herrajes, en la parte de proyectos de red FTTX, ¿está bien? Porque mucha gente conoce conoce de fibra, conoce de cómo hacer todo, pero tiene dificultad en la parte de que es especificación para proyectos, ¿está bien? Entonces, ese va a ser nuestro próximo webinar y vamos a invitar a todos ahí en el momento correcto. Bueno, en ese webinar, nosotros básicamente vamos mirar o que es una red óptica, cómo ela é construída, como ela é instalada, é uma rede FTTX e como podemos usar a rede FTTX para GPON, tá bem? Vamos falar também dos componentes passivos da rede e um pouco de ferramentas. Eu ensino algumas coisas de rede GPON, tá bem? Hablo algumas coisas de rede GPON. Cablix não hace equipos ativos e, portanto, não hace equipos GPON, pero es importante que miramos cómo trabajan los equipos y cómo se integran a la red FTTX. ¿Está bien? Bueno, iniciamos entonces hablando de cómo es un hilo de fibra óptica. ¿Ok? Un hilo de fibra óptica, él tiene en el centro el núcleo, que es un cristal, ¿está bien? Por donde la luz es transmitida. ¿Está bien? Si estamos hablando de una fibra monomodo, ese núcleo tiene 9 micronos. Si estamos hablando de una fibra multimodo, tiene 50 o 62 micronos. El núcleo no es pelable. ¿Está bien? Después hablo un poquito más de eso.
Por arriba del núcleo hay un revestimiento que también es pelable de 125 micronos, ¿está bien? Ese revestimiento sirve para que la luz del núcleo no salga para fuera del núcleo, para mantener la luz adentro del núcleo, ¿ok? Por arriba de todo eso hay un revestimiento de tampón que tiene 250 micronos y es pelable. O sea, cuando vamos a hacer una fusión de la fibra óptica o cuando vamos a hacer una conectorización, sacamos ese revestimiento, ¿está bien? Arriba de todo eso hay una jaqueta que tiene 900 micronos y que ella es pelable, ¿está bien? Es una protección de la fibra. Entonces, tenga en mente que esa jaqueta tiene, 900 micronos, estamos hablando de 0.9 milímetros, ¿está bien? O sea, es casi 1 milímetro de diámetro, esa jaqueta, ¿ok? La parte central, en inglés, el núcleo de la fibra, llamamos de core, y el revestimiento llamamos de cladding, ¿está bien? Bueno, hay dos tipos distintos de fibra óptica, ¿está bien? Monomodo y multimodo. O monomodo es también conocida en inglés como single mode, y multimodo es como multimode, ¿está bien? Nosotros no usamos fibras multimodo para proyectos de FTTX, ¿está bien? No usamos. Esa fibra, ¿cómo trabaja? La luz se va el núcleo es bien, con un diámetro bien más grande que 9 milímetros, está con 50 o 62.5, y la luz es transmitida por reflexiones, ¿está bien? Usualmente, en una fibra multimodo, trabajamos con luz en una longitud de onda de 850 até 1300. E, como vocês podem mirar aí em el lado esquerdo da pantalla, a atenuação da fibra é bem grande, tá bem? Está entre 3.5 decibeles por quilômetro até de 1 a 3.5, depende da longitude de onda, tá bem? Vamos então nos olvidar das multimodo e vamos nos enfocar em las monomodo, tá bem? La monomodo trabalham com longitude de onda de 1260 a 1675. E, claro, vou ensinar para vocês que a atenuação da fibra varia de acordo com a longitude de onda, de acordo com o señal, tá bem? E varia bastante, porque, mira, em uma pérdida típica, uma atenuação típica, em longitude de onda de 1310 é de 0.35 e em 1550 é de 0.20, ou seja, quase que a metade. Tá bem? Vamos então falar de alguns conceitos importantes para essa apresentação e para a vida de profissional de vocês. Tá bem? Eu já comecei a falar alguma coisa de longitude de onda, e vamos falar bastante sobre isso. Então, qual é o conceito de longitude de onda? Longitude de onda é a distância entre o pico de uma onda, de uma ola, até o pico da ola seguinte, tá bem? Isso é medido em metros, tá bem? Como a frequência que trabalhamos é alta, claro que não vamos falar em metros, vamos falar em nanômetros, tá bem? Então, se temos, e a longitude de onda também vamos dizer assim, reversamente proporcional à frequência. Ou seja, se temos uma frequência mais alta, a longitude de onda é mais pequena. Se temos uma frequência mais pequena, a longitude de onda é mais grande. Tá bem? E sempre falamos em isso em nanômetros.
Outro conceito importante que temos que ter em mente é a potência óptica, ¿está bem? A potência óptica é a medição da intensidade da luz. Usualmente, quando falamos de potência, falamos em vatios, ¿está bem? O que passa é que quando tratamos de fibra óptica, assim como quando tratamos de inalámbrico, ok? As potências em vatios são muito pequenitas, e nos causaria um problema muito grande tratar com essas frequências, somar, subtrair, dividir, isso nos traria um problema muito grande, porque teríamos que falar assim, que a potência é 0,000025. Então, a pessoa, quantos zeros são? 2 zeros, 3 zeros? Já me confundi. Então, o que hacemos? Usualmente, transformamos a potência em vatios para dBs, tá bem? Para poder trabalhar em dBs. Quando falamos de dBs, os dBs são sempre números grandes, 5 dBs, menos 5 dBs, menos 4 dBs, menos 20 dBs. Então, são números que podemos entender melhor, podemos somar e subtrair melhor. Tá bem? Quando escrevemos dBm, estamos falando de potência. Quando escrevemos dB, estamos falando de perda. Tá bem? Perda de potência. Então, basicamente, esses conceitos são muito importantes. Quando trabalhamos em dBs, um ponto bastante interessante é que podemos somar e subtrair os dBs sem nenhum problema. Tá bem? Outro ponto importante é o conceito de que 1 decibel, que 0 decibeles é 1 milivatio. Tá bem? Isso é bem importante se recordar. Então, mire abaixo da apresentação, que vocês vão mirar aí, que, por exemplo, vamos suponer que temos um sinal de 4 dBs que transmitimos por uma fibra óptica e que vai ter uma perda ao largo dessa fibra de 1 dB. Do outro lado, vai chegar com 3 dBs. Tá bem? Se esses 3 dBs têm uma perda de sinal, tá bem? De 7 dBs, 3 menos 7, vamos ter menos 4 dBs. Ojo, porque os dBs negativos não significa potência negativa, tá bem? A potência é sempre positiva, ok? A representação da potência em decibeles pode ser negativa, mas não quer dizer que estamos mandando uma potência negativa, isso não existe, tá bem? Então, se chegamos a um ponto de uma instalação com menos 4 dBs e o sinal sigue adelante e tem uma perda de 10 dBs, vai chegar em el próximo ponto com menos 14 dBs. E assim por adelante, tá bem? Então, um sinal de menos 4 dBs, pensamos assim, como é negativo, a potência negativa. Não. Negativo não quer dizer potência negativa. E um sinal de 4 dBs é um sinal de bom poder, tá bem? Os equipos GPON usualmente trabalham muito bem com esse rango de poder, de menos 4 até menos 24, menos 25. Isso é suficiente para que os equipos entendam, escutem esse sinal e trabalhem muito bem com ele, tá bem? Então, não tenha temor de que esse sinal, um sinal de menos 20, um sinal de menos 14, é muito pequeno, não é, tá bem? Outro ponto importante em dBs é que a cada 3 dBs a mais, o poder é o doble. A cada 3 dBs a menos, o poder cale por la mitad. Para cada 10 dBs a más, a potência é 10 vezes. 10 dBs a menos, a potência divide-se por la mitad. Isso vale não solamente para fibra óptica, mas também para
inalámbrico, ok? Então, eu miro muita gente, muitos técnicos cometer errores em inalámbrico, dizendo assim, uma antena de 30 e uma antena de 33 é praticamente a mesma coisa, porque são 10% de diferença. Isso não é verdade. Uma antena de 33 tem 3 dB a mais que uma de 30. Portanto, uma antena de 33 é o doble de uma antena de 30. Tá bem? Tenha isso sempre em mente. Uma antena de 37 decibeles é 10 vezes mais grande que uma de 27. Tá bem? Tenha isso em mente, porque de 27 para 37, nós estamos sumando 10 dB. E quando somamos 10 dB, a potência se multiplica por 10. Então, uma antena de 37 é 10 vezes mais poderosa que uma antena de 27, ok? Porque dBs, temos que também saber e ter em mente que dBs é uma escala logarítmica. Mira a fórmula que está aí, é uma escala logarítmica, tá bem? É uma escala, não é uma escala linear, é uma escala logarítmica. Seguindo, temos transmissão de luz, tá bem? Em várias bandas, tá bem? A luz é transmitida, como eu disse, em longitude de onda, ok? E para cada longitude de onda que você vai trabalhar, há sempre um tipo de fibra que é melhor, tá bem? Mira a tabla que temos aí. Usualmente também, a pérdida típica de uma fibra é, se estamos trabalhando em 1310,35, 1490,25, 1550,20. Tá bem? Outro ponto importante em fibra é uma característica da fibra que se chama pico de água. Que seria pico de água? Pico de água é uma atenuação natural, tá bem? Que passa com as fibras por conta de uma contaminação de iones de hidróxilo durante o processo de fabricação do hilo óptico, tá bem? Então, quando as companhias começaram a produzir hilos ópticos, há 20, 30 anos atrás, esse pico de água era algo sumamente importante, porque em la banda de 1370 até 1430, mais ou menos, a atenuação em la fibra era muito alta, tá bem? Com o passar do tempo, os engenheiros resolveram o problema do pico de água e hoje as fibras praticamente, as buenas fibras praticamente não têm mais esse efeito de pico de água. As fibras usadas por Cablex são de alta qualidade e já praticamente não têm esse efeito de pico de água, ok? Outro ponto importante considerar-se também é qual é a curvatura que se pode fazer com uma fibra, tá bem? Depende do tipo de fibra. Então, há fibras como a G652, que vocês vão mirar aí, que é raio de curvatura dessa fibra, é mais ou menos aí como 30 milímetros. E há fibras que são, por exemplo, a G657 A2 ou B2, que é como 10 milímetros, tá bem? Então, se você vai a fazer uma instalação onde requer um raio de curvatura mais grande, tem que pedir fibras distintas, tá bem? Cablex, por exemplo, faz todos os hilos, suas fibras drop, usando fibra G657B2, tá bem? Por quê? Porque tem um raio de curvatura mais pequeno
E sabemos que quando vamos entrar em uma casa, em um negócio com uma fibra drop, se curva muito a fibra, então há que ter uma fibra buena, uma fibra especial para fazer hilos, cables drop. Bueno, e por que usamos fibra? Também, por que se usa fibra? Porque fibra está se convertendo em algo tão popular. Primeiro, porque altas taxas de transmissão de dados, tá bem? Baja atenuação. Fibras não sofrem interferência magnética ou elétrica. Fibras têm um tamanho mais pequeno e um peso mais pequeno, tá bem? Fibras também têm segurança e proteção. Praticamente não se pode agarrar a informação que está sendo transmitida por uma fibra, tá bem? Escuchar isso durante a transmissão, praticamente isso é impossível. Fibra também permite coexistência. Vou falar bastante de coexistência, porque coexistência é basicamente a característica da fibra onde podemos transmitir vários sinais ao mesmo tempo por la mesma fibra, por el mesmo hilo óptico, mandamos vários sinais desde que tenham longitude de ondas distintas. ¿Está bem? Em la mesma fibra podemos transmitir vários sinais, ¿está bem? Desde que tenham longitude de ondas distintas. Esses sinais não vão interferir um em el outro, ¿está bem? E como fibra não tem cobre adentro, os delinquentes não têm interesse em roubar os cables de fibra. Os delinquentes sabemos que em muitos países há roubo de cables porque os delinquentes vendem o cobre, tá bem? Fibra óptica, eles já conhecem as fibras, já sabem que fibra não tem aí metal, não tem cobre, então não as roubam, tá bem? Bueno, então, que seria uma transmissão ponto-multiponto em fibra, tá bem? Então, vamos agora começar a falar de uma rede PON, e a base de uma rede PON é uma transmissão ponto-multiponto, tá bem? Antes de começarmos, vamos falar aí o que significa FTTX. FTTX significa Fiber to the X, ou seja, Fiber até um lugar X. Antes, falávamos muito em FTTH, que seria Fiber to the Home, tá bem? Pero hoje em dia, esse conceito se expandiu e podemos levar fibra a uma antena, não somente a uma casa, pero a uma antena, a um negócio, a um edifício, a um hospital, a um data center. Então, já não falamos mais FTTH, falamos de FTTX, onde X pode ser qualquer coisa, tá bem? E essa é uma forma de entregar um sinal de comunicação por meio de fibra óptica de um ponto a vários pontos, tá bem? Usualmente, usamos uma estrutura FTTX para reemplaçar infraestruturas existentes de cobre e de cabos coaxiais, tá bem? Esse conceito de FTTX, de fibra óptica, é algo recentemente lançado, não é algo que tem mais que 5 anos, é novo, mas está crescendo de uma forma impressionante, ok? E há fibras ópticas hoje praticamente em todo lado do mundo. Vantagens: podem proporcionar um ancho de banda muito grande, muito mais grande que qualquer outro meio de comunicação, tá bem? E permite que se envie sinais, por exemplo, de internet, de vídeo, de voz, todo por um mesmo hilo óptico. Por quê? Por a questão da coexistência, ok? Da questão de que mandando sinais com longitude de ondas distintas, estamos bem e vamos aí, os sinais vão coexistir em el mesmo hilo
e um não vai interferir em el outro, ok? Então, basicamente, uma rede FTTX, para ser usada em uma rede PON, é mais ou menos como está aí em essa figura que está aí ao lado direito da pantalla. Você tem um data center, de aí sai com uma fibra óptica, em um ponto você agarra um hilo de fibra, passa por um splitter. Que hace o splitter? O splitter divide esse sinal em várias salidas. Hay splitter de 1 para 2, até 1 para 64. Ou seja, você pode, o mesmo sinal que está passando por um hilo, dividi-lo em 64 partes e mandá-los a 64 lugares distintos. ¿Está bem? Las ventajas de ese tipo de estructura es la escalabilidad, porque usted puede instalar un cable y después ir dividindo ese cable, también conforme tu necesidad, las necesidades de tus clientes. El costo hoy es bastante reducido para una instalación de una red FTTX y como você tem um custo reduzido e pode escalar, pode hoje ter 50 clientes e em 2 anos ter 1000 clientes em esse mesmo cableado. Isso lhe permite amortizar sua inversão em um prazo mais curto. Bueno, agora vamos entrar um pouquinho aí em uma rede GPON, tá bem? GPON quer dizer Gigabit Passive Optic Network. Rede óptica passiva gigabit, tá bem? Vamos entender como a rede GPON transmite e recebe os sinais e para poder depois entender melhor sobre uma rede FTTX. Eu gostaria que vocês entendessem que são duas coisas distintas. Muita gente faz uma confusão tremenda entre GPON e FTTX. Tá bem? Pensem da seguinte forma: uma rede GPON seriam como os veículos, entende? E uma rede FTTX seria como as carreteras. Então, os veículos caminham em las carreteras. Hoje estamos falando de FTTX, então estamos falando de carreteras. Não estamos falando de GPON, que seriam os veículos. Tá bem? Espero que esse conceito esteja com vocês de agora para adelante. Bueno, uma rede GPON, ele é uma rede que trabalha em broadcast. Ele manda o sinal por um hilo óptico que vai chegar em todos os clientes que estejam, os usuários que estejam conectados a essa rede. Tá bem? E uma rede GPON, de verdade, é uma rede super sencilla. Ela tem solamente 2 componentes. Ela tem uma OLT, que é basicamente o ponto central da rede, que está conectada à internet. E tem várias ONUs, ONU, ou ONT, também, que estão em las casas de los usuários ou em los negócios. Então, como trabalha a rede GPON? A OLT envia paquetes para as ONUs, tá bem? Em uma longitude de onda de 1490, tá bem? Esses paquetes, quando chegam em um splitter, são divididos, podem ser divididos até 128, tá bem? Por hilo. Cada hilo de fibra óptica pode atender 128 clientes, tá bem? Então, se temos um cable de 48 hilos, podemos, em el final, atender 48 vezes 128, tá bem? É muita gente. Então, os paquetes são transmitidos como em broadcast, tá bem? Todas as ONUs vão receber todos os paquetes e vão deixar passar para adelante solamente o paquete de aquele usuário,
¿Está bien? Entonces, es algo bien sencillo. Es para la gente que tiene más edad. Se recuerda muy bien de cómo trabajaban los hubs. Isso, diria, 20, 25 anos atrás. Então, isso seria como uma instalação de uma rede com hubs, tá bem? Bueno, e como o usuário se comunica com a OLT? O usuário se comunica mandando paquetes que vão até o splitter e que se juntam, tá bem? E chegam em la OLT. Os usuários, os paquetes que são enviados por usuários, têm uma outra señal com outra longitude de onda, de 1310. Portanto, em uma mesma você pode ter, em el mesmo tempo, uma OLT transmitindo señal em 1490 e recebendo señal em 1310. Por quê? Por la questão de la coexistência. Bueno, acá temos uma representação um pouco mais compleja de como isso todo passa, tá bem? Você tem uma OLT do lado esquerdo, que está prendido na internet, por onde chega dados e voz. Essa OLT chega em um multiplexador, a porta da OLT passa por um multiplexador, que recebe um sinal de vídeo, junta o sinal de vídeo e atira todo isso para adelante. Então, por esse cable, transmitindo dados, voz e vídeo. Isso vai chegar em splitters, que vão sendo divididos, até chegar na casa da gente, em uma ONU ou em uma ONT. Mas para adelante, eu vou falar da diferença entre ONU e ONT. Tá bem? Então, basicamente, seria essa uma representação da rede. E, em termos de señal, seria algo desse tipo. A OLT transmite em 1490, recebe em 1310, e o sinal de vídeo é transmitido em longitude de onda de 1550. Ou seja, como são longitudes de ondas distintas, não há uma interferência de sinal. Ok? Bueno, vamos falar agora de componentes passivos da rede de fibra óptica. E o primeiro componente importante são os cables ópticos. Tá bem? Acá, eu gostaria de falar um pouquinho mais, antes de falar de los cables, falar da importância do uso de componentes de boa qualidade quando estamos fazendo uma rede óptica. Tá bem? Uma rede óptica é uma rede que não é sencilla de instalar. Tá bem? Hoje em dia, os cables ópticos estão econômicos, as cajas estão econômicas, splitters, todo muito bueno, excelente, todo econômico, pero instalar uma rede de fibra óptica, instalar em calles, por exemplo, 50, 60, 100 quilômetros de fibra óptica, isso representa um grande problema, uma grande dificuldade. Portanto, se vamos fazer uma instalação, eu recomendo o uso de componentes de boa qualidade. Por quê? Uma rede óptica tem que ser pensada em uma inversão de largo prazo, que vai estar aí mínimo 30 anos. Tá bem? Agora, se você usa um produto de mala qualidade, se você usa cables que a jaqueta exterior do cable, o revestimento, tá bem? Não é de boa qualidade, o que vai passar? A umidade, a água, o vapor de água vai adentrar dentro do cable com o passar do tempo. E fibra óptica e água são duas coisas que não trabalham juntas, tá bem? A água danha a fibra óptica, hace com que a fibra óptica se quede lechosa. E a fibra óptica se quedando lechosa, ela vai incrementar profundamente as perdas. E com isso, passados 10 anos, passado um tempo mais pequeno que o tempo da vida
que deveria ser na vida do cable, o cable já tem tanta pérdida que não se pode ser nem mais usado. Então, o que há que fazer? Sacar todos os cables e pôr cables novos. Pensem na dificuldade em uma cidade de sacar cables e instalar cables novos. Isso é bem duro, tá bem? Então, vamos usar produtos de boa qualidade e usar produtos que tenham uma procedência, que tenham um nome, tá bem, por detrás, e que não seja algo hecho com produtos recicláveis, algo hecho com produtos de mala qualidade, sim uma boa companhia por detrás, tá bem? Bueno, hablando um pouquinho de cables de fibra óptica, há de vários tipos, tá bem? Há muitos tipos de fibra óptica, de cables de fibra óptica. Vou falar agora em esse slide, vou falar de los cables para instalação em ductos ou enterrados diretamente. Quando vamos fazer instalação em duto ou enterrado diretamente, temos que nos preocupar em la especificação do cable. Quando vamos especificar o cable, a primeira coisa que temos que fazer é especificar a jaqueta exterior do cable, ou seja, a capa do cable. Essa capa negra que está aí em la figura do lado direito. Bueno, há dois tipos de capas, tá bem? Primeiro ponto é que não deve ser hecha com material reciclável, porque isso faz com que a capa se quede porosa, com poros, com muitos espaços. E aí se pode penetrar a umidade com o passar do tempo. Pero há dois tipos de jaquetas exteriores. Uma de HDPE e outra de PE. Todos os cables de Cablex, elas são hechas com HDPE. O que significa isso? Poliestireno de alta densidade. Tá bem? Poliestireno de alta densidade é um material que, claro, por ser mais denso, tem menos porosidade, menos huecos, micro huecos em sua jaqueta. Com isso, bloqueia melhor a água. Tá bem? Há clientes que especificam essa jaqueta como PE. Cablex pode fazer a jaqueta em PE também, embora não recomende, tá bem? Recomende que use HDPE. Bueno, a fibra que vai adentro, claro, é uma fibra óptica acrilato, solamente aí essa. Temos que especificar uma fibra monomodo, tá bem? Não multimodo, pero monomodo. Aí, temos que pensar se queremos uma fibra dielétrica para instalação em duto, que seria uma fibra sem partes metálicos, tá bem? Dielétrico quer dizer que não há partes metálicas na fibra, tá bem? Se queremos com partes metálicas, que seja dielétrico, se queremos um cable para enterrar diretamente na terra, ou se queremos para duto, se queremos cable ARE, que seria um cable que é protegido com uma armadura de acero corrugado, ou se queremos um ARD, que seria um cable protegido com uma armadura de acero corrugado, pero que para instalar diretamente no piso. O cable, vamos especificar cables cheios de gel ou secos. Nós recomendamos cables cheios de gel. Os cables estándar de padrão de Cablex vêm cheios de gel. Por quê? Porque o gel ocupa os espaços, os microespaços que há dentro do cable, não deixando que a umidade se instale aí. Tá bem? Agora, há clientes que se molestam com o gel, porque, claro, é um pouquinho mais difícil de trabalhar, porque hace um pouquinho mais de sucia as manos, e é um pouco mais difícil de trabalhar quando vamos fazer uma fusão. Então, nos especifica que querem cables secos. Tá bem, Cablex pode fazer os cables secos, pero recomenda que seja com gel.
E temos que especificar também quantos hilos ópticos queremos. Tá bem? Cables, normalmente hace cables hasta 144 fibras. E qualquer outra especificação especial que algum equipo requer, também temos que pensar em isso. Tá bem? Isso antes de comprar o cable. Tá bem? Porque depois que se ordenou e comprou o cable, já não há mais como cambiar. Bueno, há cables também que são para instalações aéreas, que são autossuportados. Usualmente, eles também vêm com HDPE ou PE, recomendamos HDPE, e são muito conhecidos como cables ADSS, ou seja, é um cable dielétrico, tá bem? Autossuportados. Então, são cables que não têm que estar cosidos em um cable de acero para suportar seu peso. Eles já são construídos de uma forma que permitem autossuportar-se em uma instalação. Quando estamos especificando um cable ADSS, temos que especificar o expander cable, que seria a distância máxima entre postes, tá bem? Entre ancoragens. Então, vamos suponer que vou instalar 10 quilômetros de um cable, e aí há postes a várias distâncias. Há postes que estão 60 metros um do outro, 40 metros um do outro, há postes que estão 80 metros um do outro, e há alguns que estão até 100 metros um do outro. Então, para uma instalação assim, especificamos um span de 100 metros, porque temos que sempre agarrar o pior caso, ok? Então, acá há algumas fotos. Então, do lado esquerdo, há uma foto de cable drop, que seria o cable que vai conectar uma caja de terminação até a casa da pessoa, que seria um cable que usamos para a última milha. Em a última parte da instalação, usamos um cable que é sencillo, um cable que é mais flexível, mais econômico, que conecta a caja de terminação até o cliente. Tá bem? É um cable bem sencillo. Temos aí uma figura de um cable ADSS, que podemos mirar aí uma fibra naranja, que é o Kevlar do cable, tá bem? É importante, muito importante ter Kevlar em el cable, de outra forma não há sustentação. Hoje em dia estamos mirando muitos fabricantes chinos, assim, que não tem nenhum nome por detrás. Eles, por conta de que o Kevlar é muito caro, eles estão reemplazando o Kevlar por fibra de vidro. Pero a fibra de vidro não hace o mesmo papel de Kevlar. Kevlar é uma fibra que é mais resistente que acero, a tração, e é flexível, e ela serve para que o cable não se estire, tá bem? Porque se o cable se estirar, a fibra aí adentro rompe. Então, o que fazem os chinos? Para ahorrar plata, sacam o Kevlar e põem fibra de vidro. Com essa fibra de vidro não tem nenhuma resistência à tração. Então, o cable, há uma boa possibilidade de que esse cable se rompa, tá bem? Esses são cuidados que temos que ter. Há também cables blindados, ou seja, cables com uma armadura de acero. Para que serve essa armadura de acero? Para que ratones ou ardillas não, quando roubam o cable, não podem partir o cable, tá bem? Não vão partir as fibras, porque há locais onde há muitos ratones ou muitas ardillas, onde a gente hace instalação com esse tipo de cable. E quando usamos um cable blindado, não podemos nos olvidar de aterrizar a armadura de acero de tempos em tempos, para que, em um caso de uma descarga elétrica, essa descarga elétrica, essa corrente gerada na descarga elétrica, se vá para
para a terra, tá bem? E não cause problemas físicos, danos físicos a cable, tá bem? Porque uma descarga elétrica passa uma corrente muito alta. E eu já escutei de casos onde a corrente elétrica que está passando por essa armadura de acero é tão alta e o cable não está aterrizado, então derrite, o cable se derrete, se corre candela, tá bem? E claro, há que reemplazar o cable em um caso desse. Então é importante aterrizar a armadura de acero para evitar problemas de descarga atmosférica. Os cables, eles vienen con ductos adentro y los ductos usualmente tienen 12 grupos de 12 fibras. Por esa razón es que las fibras son siempre tratadas en grupos de 12. Então, hablamos de fibra de 6 hilos, 4 hilos, que são menos que 12, 12 hilos, hablamos de 12 hilos, de 24, de 36, 48 e assim por adelante, até 144, tá bem? E as fibras que estão aí adentro de los ductos são fibras que têm colores, tá bem? Têm colores. Para que servem as colores? Para identificação de las fibras, ok? Para que você haga uma identificação. Sempre que fazemos instalação de fibra óptica, é super importante manter uma boa e atualizada documentação da fibra, tá bem? Então, fibra X está conectada em la fibra Y, o cable azul de la fibra X está conectado a amarillo de la fibra. Então, há que documentar, há que estar com toda a documentação correta, porque quando vocês começam com fibra e têm 10, 20 quilômetros de fibra, é tranquilo. Agora, há companhias que têm miles de quilômetros de fibra, 5.000 quilômetros, 8.000, 4.000 quilômetros. Quando você se vai para um nível desse, onde já tem muita fibra instalada, se não tem uma boa documentação, vai se perder e vai ter muitíssimos problemas, tá bem? ¿Cuáles são as vantagens de los cables de cables? Tá bem? As vantagens que es, bueno, primeiro, a variedade de los cables. Há muitos tipos, com capa PE, com a capa exterior PE, ou HDPE. São cables que têm uma excelente relação custo-benefício. São cables que usam fibras, ou seja, hilos ópticos de muito boa qualidade. Tá bem? Quando não usamos hilos ópticos de boa qualidade, podemos ter problemas como esse que está aí, onde o núcleo não é uniforme. Recuerda que, em princípio, eu falei que o núcleo tinha que ter 9 micronos. Bueno, 9 micronos, e é importante que esses 9 micronos não se passem a 8 micronos em algum momento, depois a 10, depois a 9, ou seja, que se queda bailando aí. Não se pode. ¿Por quê? Porque, bueno, depois que instalamos, se necessitamos empatar a fibra, podemos ter uma situação como essa de la figura de arriba, aonde de um lado temos uma fibra com um núcleo de 10 micronos, por exemplo, e do outro lado temos uma fibra com um núcleo de 9 micronos. Quando vamos fazer um empalme dessas duas fibras, seguramente vamos ter muitíssima perda em esse ponto, tá bem? E é algo que não podemos reparar, é irreparável, não sei, algo assim. Porque não há o que fazer. A única forma de reparar algo assim é sacar os cables e pôr outros cables, tá bem? Então, muito cuidado com a qualidade de los cables que estão usando, tá bem? Outro ponto
es que la fibra óptica de Cablix no tiene atenuación por pico de agua. También son fibras a donde no hay desplazamiento lateral del núcleo. Mira ahí la figura que está abajo. Eso pasa en fibras ópticas de mala calidad. ¿Tá bem? El núcleo no está centralizado en el hilo óptico. Então, o que passa? Quando vamos fazer uma fusão, ou quando vamos fazer um conector, fast connector, qualquer coisa, se o núcleo não está centralizado, podemos chegar a uma situação como essa que está aí em essa figura, aonde vamos ter uma perda altíssima, ou não vai ser possível fazer a conexão. Em esse caso, também não há como reparar isso, há que atirar a fibra e poner outra, tá bem? Então, temos que tomar muitíssimo cuidado com esse tipo de problema, tá bem? Outra grande ventaja da fibra óptica de Cablix é que o índice de reflexão da fibra é uniforme. Com isso, o que passa? Quando vamos fazer uma fusão de duas fibras, a fibra vai ter, as duas fibras de dois lados vão ter o mesmo índice de reflexão. Isso também é muito importante para evitar perdas na fibra, tá bem? Mira, por exemplo, o aire e a água são dois componentes que têm índices de reflexão distintos. Pensa que passa quando a luz solar sai do aire e adentra em la água, tá bem? Há uma perda muito grande, por quê? Porque a água tem um índice de reflexão distinto do aire. E então, quando tratamos com fibra, é importante que elas tenham o mesmo índice de reflexão, ou seja, um índice de reflexão uniforme, tá bem? Seguindo agora, vamos falar um pouquinho de conectores ópticos, tá bem? Há vários tipos de conectores ópticos. Nós vamos acá falar de los SC com ferrura de 2.5, que são os conectores usados para uma instalação de FTTX, tá bem? Vamos nos enfocar em esse. Los conectores SC, eles foram se desenvolvendo durante o tempo, ou seja, os engenheiros que projetaram esse conector foram melhorando o conector com o passar do tempo. Inicialmente, teníamos, como está aí no lado esquerdo, na representação, a ponta do conector, a fibra que se iba a la ponta do conector era plana, tá bem? Com isso, teníamos aí uma perda de 0 dB. Mira, ojo, porque 0 dB não é 0 vatios, tá bem? 0 dB quer dizer 1 milivátios, e isso é uma quantidade grandíssima de perda, uma perda altíssima, tá bem? Então, não pensem que 0 dB é 0 de perda, não. 0 dB é bastante poder. Depois que eles se deram conta de que se a punta fora um pouquinho arredondada, a perda bajava imensamente. Então, criaram o conector PC. Depois, cambiaram o ângulo e criaram o conector UPC, tá bem? Que é um dos conectores que usamos atualmente. E depois de isso, miraram que se esse conector estivesse em um ângulo de 8 graus, isso todavia era melhor. Então, criaram o conector APC, tá bem? Seguindo aí, do lado esquerdo, vocês podem mirar um conector UPC, do lado direito, um conector APC. Claro que a ponta do conector aí está exagerada, tá bem? Essa ponta, de verdade, é muito cerca do corpo do conector. Nós com o ojo, não podemos mirar esse ângulo ou esse arredondamento, tá bem? Os conectores UPCs são identificados por a cor azul
y los APCs por la color verde. Siempre que podemos, debemos usar conectores verdes, o sea, APC. ¿Está bien? Ahí puede salir una pregunta que ya me hicieron antes en los entrenamientos oficiales que hicimos ahí por varios países. ¿Por qué entonces se usa los azules? ¿Está bien? Si los verdes son mejores, ¿por qué usamos los azules? ¿Qué pasa? Es que todavía hay muchos fabricantes que siguen usando la salida de los equipos con un conector azul. Entonces, tenemos que tener conectores azules para ese caso. ¿Está bien? Ahora, si usted puede elegir el conector, entonces mejor que use siempre los verdes, porque tiene menos pérdida. ¿Está bien? Y ahí están las razones por qué el verde tiene menos pérdida. El azul, cuando ponemos dos conectores en contacto, ¿está bien? Ese punto de contacto, él sirve como un espejo. Entonces, una buena parte de la luz choca ahí y vuelve para atrás, que sería como llamamos de back reflection, o sea, reflexión para atrás. Como el APC tiene un ángulo de 8 grados, ese ángulo hace con que la penetración de la luz sea más fácil y no hay prácticamente reflexión para atrás, porque la reflexión sería en ángulo también. Entonces, no hay una reflexión para atrás. La reflexión para atrás es prácticamente cero, ¿está bien? Es muy pequeñita. Entonces, la pérdida de un conector de una conexión de esa es súper pequeña. Bueno, ahí tenemos lo que es correcto y que es incorrecto. Correcto son los dos primeros, a donde usted usa conectores UPC con UPC, APC con APC, o sea, todo azul o todo verde. Cualquier cosa distinta de eso no es bueno. ¿Está bien? En el entrenamiento oficial que yo hago, como dicen en muchos países, así que la pandemia me permitir, yo voy a volver a hacer. Nosotros hacemos laboratorios prácticos, ¿está bien? Y ese es uno de los laboratorios prácticos. Nosotros hacemos conexiones de UPC con APC, medimos y ahí podemos confirmar que hay que usar todo azul o todo verde, ¿está bien? Acá son algunos tipos de problemas que se pueden pasar con productos de mala calidad. Si usted usa conectores hembra-hembra, por ejemplo, que no son de buena calidad, los dos conectores varones que van de un lado y del otro no se tocan. Entonces, hay un espacio de aire entre ellos. Cuando eso pasa, pérdida altísima. ¿Está bien? Usted puede tener conectores que no son concéntricos, pérdida altísima. Usted puede tener cables con índice de reflexión distinto, y en ese caso, parte de la luz, cuando choca con el otro lado de la fibra, que tiene un índice de reflexión distinto, ela vuelve para atrás. Então, aí seria esse caso de NA mismatch, tá bem? Conexões sucias podem também incrementar as perdas. Então, problema de coaxialidade, ou seja, uma fibra está arriba, um núcleo está arriba, outro está abaixo. Então, há muitos problemas que podem passar com de baixa qualidade, tá bem? Acá, vamos falar de outros componentes que usamos, que são os pigtails e os patch cords. O que seria um pigtail? Pigtail é um cable para uso interior que tem um conector solamente em uma ponta. E na outra ponta, vamos fazer uma fusão. E patch cord seria um cable para uso interior, onde temos conectores nas duas pontas. Tá bem? Há patch cables ou patch cords simplex, que são de uma única fibra, e duplex de duas fibras. Tá bem?
Usualmente, eu recomendo a gente a manter inventário de patch cables duplex, porque um patch cable duplex, você pode dividi-lo em 2 simplex e cortando, picando ao meio um conector, um patch cord simplex, você pode converter em 2 pigtails. Então, isso te hace com que não necessite ter inventário de pigtails, de patch cord simplex, patch cord duplex. É melhor ter solamente um e ir trabalhando com ele, tá bem? Acá são os conectores conhecidos como fast connectors, ou seja, conectores rápidos. Esses conectores são muito sencillos e muito rápidos de assemblar e terminam com uma boa qualidade de conexão. Por isso são muito populares, tá bem? Como é o conceito? O conceito é que esse conector ele já vem de fábrica com uma fibra ótica adentro dele e na ponta do conector já vem pré-polido de fábrica, já vem polido de fábrica, tá bem? Então, o que hacemos? Vocês estão mirando essa partecita branca do conector? Esse é o ferrule do conector. Isso tem 2,5 milímetros, tá bem? E aí já há uma fibra ótica polida de fábrica, tá bem? O que hacemos? O que nós fazemos? Nós preparamos a fibra, ou seja, clivamos a fibra, limpiamos e metemos essa fibra clivada, limpiada, em la parte de trás do conector, tá bem? Essa fibra vai adentrar em el conector, aí há um gel que ajuda a conexão, e essa fibra vai tocar a fibra existente adentro do conector, tá bem? Quando essa fibra toca a fibra existente, aí se hace uma conexão. Como essa conexão é hecha dentro de um duto, com um gel, essa conexão é de baixa pérdida, tá bem? Com isso, não podemos fazer um conector aí sem a necessidade de ter uma máquina de fusão, por exemplo, tá bem? Podemos fazer isso rapidamente e com baixa pérdida. Então, por isso, os conectores rápidos são muito populares. Em nosso treinamento oficial, todas as pessoas fazem conectores, tá bem? Hacen a conectorização para aprender como se faz isso na prática, tá bem? Bueno, quais são as vantagens de los conectores de cables? Primeiro, que os conectores de cables usam el ferrula de cerâmica, tá bem? Há muitos chinitos que usam, para ahorrar plata, usam el ferrula de nylon, plástico, tá bem? Que passa? Em el momento que você faz a instalação, todo está bem, todo está perfeito, todo está funcionando. Passados 6 meses, 1 ano, esse plástico, porque aí vai estar em um local que se calienta, esfria, e o plástico tende a se mover, tá bem? Move para a direita, para a esquerda, para arriba, então ele vai cambiar a forma, tá bem? Com calentamento e esfriamento. Ao cambiar um pouquinho esse ferrule, um pouquinho que hace câmbio, que se mova, ele já pode incrementar muito grandemente as perdas ou perder a conexão, tá bem? Então, eu, por todos os países onde passei em nos últimos anos, fazendo treinamento, praticamente em todos eles eu escutei gente falando que depois de alguns anos de instalado, ele passa grande parte do tempo cambiando conectores, tá bem? E não sabe por quê, porque se perde a conexão e não sabe por quê, tem que cambiar o conector e aí sim volve a conexão novamente. Imagina uma companhia que tem 500 quilômetros de fibra ótica instalada. Essa companhia seguramente vai ter aí uns 10.000 conectores instalados, tá bem?
Imagina você tendo problema em 10.000 conectores e tendo que ter equipes solamente para cambiar conectores. Imagina, a perda de plata, a perda de tempo, a perda de clientes, tá bem? Outra ventaja do conector de cables é a baixa pérdida. Okay? São conectores que têm baixa pérdida. São muito fáceis e rápido de armar. Tienen uma excelente relação entre que é custo e benefício. Tá bem? Seguramente não é o menos costoso, porque há chinitos que fazem porqueria, pero também não é mais costoso. Está aí em meio de rango, pero tem muita boa qualidade. Tá bem? Tem uma excelente precisão e concentricidade, e tem também uma excelente precisão axial, ou seja, está o núcleo de la fibra vai estar muito bem centralizado. Ok? Bueno, seguindo, vamos falar um pouquinho agora de los divisores ópticos. O que é um divisor óptico? Divisor óptico também é conhecido por splitter. Tá bem? Muita gente que trabalha com fibra não sabe como a luz é dividida dentro do splitter. Então, agora vou transmitir essa informação para vocês. A luz, basicamente, ela chega em uma fibra óptica por um lado e sai por el outro lado, dividida em várias fibras. Esse hilo óptico, ele está assim, montado, ele está aí em um bloco de cerâmica. Esse bloco de cerâmica tem umas rayaduras, tem umas raias, tá bem? Que são cheias de um gel, tá bem? Então, o que passa? A luz que entra por um lado, por um único hilo, ela é enforçada mecanicamente, vamos chamar assim, fisicamente, a dividir-se de um lado e de outro. E depois dividir-se novamente, de um lado e de outro. Dividir-se novamente, de um lado e de outro. E dessa forma é que se faz a divisão. Não há em el splitter, não há nenhum equipo eletrônico, não há que pôr energia aí para dividir o sinal. O sinal é fisicamente dividido. Tá bem? Em isso que estamos chamando de splitter chip. Tá bem? Mira que aí você pode entender bem como se divide a luz, tá bem? E há splitters de 2 até 64, basicamente, tá bem? E há splitter equalizado e não equalizado. Os equalizados são aqueles onde as salidas têm o mesmo poder. E não equalizado, as salidas têm poderes distintos, tá bem? Acá há uma tabla de como é a salida e a uniformidade da salida em splitters, tá bem? Aí é onde está escrito M1, em las duas colunas de M1, é para splitter que tem solamente uma entrada. M2, splitters que têm doble entrada, tá bem? Quase que a gente não conhece esse splitter, de que tem doble entrada, tá bem? Nós hacemos, pero não temos assim, não temos grandes ventas disso, porque são splitters especiais que, por exemplo, a segunda entrada usamos para testes de la fibra, tá bem? Bueno, que é a uniformidade? A uniformidade é como se varia as salidas. Então, vamos suponer um splitter com doble salida, vamos ter 3.7 de pérdida em cada salida, o que não é exatamente uma pérdida, é que o sinal entrou de um lado e do outro lado saiu dividido, tá bem? Então, não é uma pérdida, mas isso é resultado da divisão. Então, vai ter 3.7 menos de um lado e 3.7 menos do outro lado em las salidas. E esses 3.7 podem variar 0.5, ou seja, eles podem ser desde 4.2 até 3.2, tá bem? Por conta da uniformidade. E aí já podemos mirar como vão estar as salidas de vários splitters. Isso é importante
principalmente quando estamos fazendo o pressuposto de poder de uma rede. Quando estamos projetando uma rede, uma coisa importante é calcular o pressuposto de poder, tá bem? Para mirar se o poder que vai chegar em las ONUs e em la OLT vai ser suficiente para que ela entenda o sinal, tá bem? Não pode ser muito alto esse poder, porque senão é como se estivéssemos gritando com esses equipos, e os equipos não vão entender. E não pode ser muito barrito, porque se começamos a falar muito barrito, que passa? Também não entendemos, não? Então, para isso, calculamos o pressuposto de poder. E durante o treinamento oficial, eu trabalho muito em esse cálculo de pressuposto de poder. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de los splitters de cables? Tienen una excelente relación entre costo-beneficio. Todos los splitters salen de la fábrica testeados y certificados uno a uno. Y ellos vienen con su hoja de testes. ¿Está bien? Todos ellos, hay una cantidad muy grande de splitters, ¿está bien? Desde 2 até 64, balanceados, não balanceados, ou equalizados, não equalizados. E com os 5 conectores, tá bem? Porque há muitas companhias que usam os splitters para fazer fusão. Então, aí não faz sentido que tenham conectores, porque se vamos fazer uma fusão, não necessitamos de los conectores. Então, há splitters sem conectores e há splitter com conector SC, APC e SC, UPC. Tá bem? Tiene barra pérdida e todos os splitters usam conectores com ferrule de cerâmica. Tá bem? Ferrula de cerâmica. Super importante. Bueno. Vamos falar um pouquinho agora, avançando em nossa apresentação, de los tipos de cajas, tá bem? Há vários tipos de cajas. Inicialmente, quando todo isso começou a se desenvolver, a parte de instalação de FTTX, teníamos 2 tipos básicos de cajas. Teníamos cajas de distribuição, cajas de terminação, tá bem? Cajas de distribuição seria uma caja onde entra, por exemplo, um cable de 48 hilos, sale um de 24 e 2 de 12, tá bem? Ou sale o mesmo cable de 48 que entrou, sale de aí se barra algumas fibras e se sale um cable de 6. Então, assim, seria uma caja para distribuição, tá bem? E havia as cajas de terminação, que vou falar mais adelante, aonde chegamos com uma fibra de 6 hilos, e de aí atendemos um montão de clientes, tá bem? Que vão sair com cables drops. Hoje em dia, esse conceito já está um pouco viejo, e as cajas já se mesclaram, tá bem? Hoje em dia, uma caja de distribuição muitas vezes também serve como uma caja de terminação, ou ela serve para distribuição e terminação, tá bem? Já é assim mesclado as funções. Então, hoje em dia é muito difícil falar, não, essa caja é solamente para distribuição, ou essa é solamente para terminação. Não. Usualmente, hoje em dia, se mescla as funções, tá bem? O que é importante em uma caja? Primeiro, que seja sólida, que possa acomodar as fusões, que pode acomodar splitters, que pode ter várias entradas, várias salidas, tá bem? E que se pode fazer sangrado de cable. Isso é extremadamente importante. O que é sangrado de cable? Sangrado de cable é quando entramos com um cable, por exemplo, de 48 hilos, derramos aí na caja um hilo e seguimos com o mesmo cable com 47 hilos para adelante. Tá bem? Não partimos, não há que partir o cable
y partir todas las fibras y después dejar solamente una y hacer fusión en las otras 47. ¿Entende? Porque eso es mucho trabajo. Entonces, hay una técnica que se llama sangrado del cable, que quem não las conoce pode contactar-se com o Frank. Frank vai enviar um link de YouTube, aonde temos aí um vídeo de um sangrado de um cable. As cajas de cables, praticamente todas, permitem sangrado de cable. Tá bem? Então, isso é bem interessante. Tá bem? Vamos seguir agora, hablando un poquito de la caja de vamos volver un poquito acá, que quería enseñar una cosita. Mira que ahí hay, todas as cajas tienen varias entradas y varias salidas, ¿está bien? Eso también es muy importante, porque eso es de varios diámetros también, porque eso le da flexibilidad. Usted puede, si usted necesita entrar con un cable de 24, el punto de entrada tiene que tener un diámetro, ¿está bien? Distinto de un cable de 48, de un cable de 144, ¿está bien? Acá sería una caja típica de terminación, a donde usted llega con un cable, ¿está bien? Y mete ahí adentro un splitter. Ese splitter, la salida del splitter, vamos poder salir para vários clientes, tá bem? Essa caja, como disse, hoje em dia também é usada não somente para terminação, mas também para distribuição, ok? Você pode usar, você pode mesclar as cajas hoje em dia, tá bem? Mira que a figura de la direita abaixo, você pode mirar que estamos ingressando em la caja com um cable, tá bem? E saindo com outro cable. Então, essa caja que é de terminação, de alguma forma, também permite alguma distribuição. Ok? Bueno, também temos outras cajas que são importantes, que uma delas é a caja de superfície ótica, ou seja, a caja que vamos usar para poner en la casa del cliente. Vamos poner ahí en el cliente. ¿Ok? Essa caja para que sirve? Essa caja sirve para chegarmos aí com um cable drop, hacemos uma fusão em um pigtail, protegemos a fusão adentro da caja, podemos prender a caja em uma parede, tá bem? E de aí temos a fibra disponível para que com um patch cord podemos conectar a caja até a uma ONT, tá bem? Basicamente seria isso. Há muitas companhias que chegam nas casas do cliente com um cable drop, põem um fast connector em el drop e não usa essa caja. ¿Sí? Isso está bem, isso trabalha, tá bem? Não é uma instalação tão profissional, tá bem? Mas trabalha. Isso se usa a ser, tá bem? Mas a forma bem correta de fazer é usando uma cajita de superfície na caja do cliente, ok? Há também outras cajas que são conhecidas por DIO, que seria um distribuidor interno óptico, ou patch panel óptico, tá bem? Como seriam essas cajas? Isso é uma caja de metal ou de plástico, que para uso interior, não é para uso exterior, não se pode pôr aí em tempo, porque isso vai se danhar. E em essa caja, chegamos de la calle, vamos suponer que chegamos de la calle com um cable de 48 hilos em um data center, tá bem? Temos que distribuir esses 48 hilos de uma forma que se quedem protegidos e que sejam acessíveis, ou seja, que podemos conectar esses 48 hilos em uma OLT. Para isso, é exatamente que usamos um painel de distribuição óptico ou um patch panel óptico, tá bem? Então, aí há alguns exemplos.
vocês podem mirar que adentro dele há uma bandejita onde ponemos a proteção das fusões, tá bem? E esse PET panel óptico você pode meter em um rack e aí você quer uma instalação absolutamente profissional, protegida, segura e que vai tardar aí por 20, 30 anos, tá bem? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de las cajas de distribución de cables? Primero, excelente relación costo-beneficio, excelente calidad. Tenemos varios clientes que compram isso acá em Estados Unidos, em Europa, em Caribe, em América Latina, que muitas vezes nos mandam feedbacks, tá bem? Nos saludando e agradecendo por la qualidade da fibra. Temos recém um cliente de Porto Rico que nos disse que as cajas que eles tinham de um outro supridor que usavam, quando acidentalmente o técnico estava aí arriba de uma escalera trabalhando aí e as fibras caíam em solo, a queda de la caja de aí 4 ou 5 metros de alto ao solo, rompia a caja. E que ela de nós outros não rompia. Então, isso ensina que é uma caja muito sólida. Tá bem? Outra coisa importante é a flexibilidade, os tipos, os modelos, os vários modelos que temos. São muito flexíveis e muito sólidas. Tá bem? São de alto grado de proteção. Isso é super importante, porque se a fibra não deixa aquela água adentre, se a caja deixa aquela água adentre, passe para dentro, então o que vai passar? Essa umidade vai entrar em contato com as fibras. Isso vai fazer com que a fibra se quede lechosa, ampliando a pérdida e barrando a qualidade de señal que vai ser transmitido por aí, tá bem? Então, temos que trabalhar muito duramente para não permitir que a fibra entre em contato com água, tá bem? Temos modelos de cajas que são horizontais e verticais, e temos modelos que são para empalmes, para conectores hembra-hembra, ou seja, instalação de splitter, ou que tenha para os dois, para empalme e para splitter, tá bem? Muitas delas permitem sangrado de cables e já vêm com todos os acessórios, tá bem? Já vêm com todos os acessórios. Isso é bem importante, porque há fabricantes que te vendem a caja, depois te dizem assim, não, eu quero prender essa caja em um cable, quero pô-la horizontal e prendê-la em seu próprio cable. Então a gente, há uns ganchos que fazem isso, e isso é um acessório que você tem que comprar. Lá de nós outros não, esses ganchos já estão aí dentro da caja, tá bem? Então há muitos acessórios com nossas cajas, tá bem? Outro ponto importante é que Cablix tem maioristas em vários países, sim? E se vocês não encontram em seus países, podem buscar em Miami, e não têm que traê-los de China, porque, por exemplo, uma caja dessa que custa $30, $40, traê-las de China vale custar outros $30, $40 para transportar, entende? Super alto o custo. E se há algo mal em la caja, não tem garantia, porque os chinos não vão lhe dar garantia, e também não faz sentido gastar mais $30 para volver à China, ou 40, ou 50, ou 100, e depois mais tantos dólares para traê-los de volta, tá bem? É muito caro. Outras ferramentas e equipos que queria falar são para limpeza e inspeção. Tenho em mente que em uma instalação de fibra óptica, a limpeza é algo super
ultra importante, tá bem? Nosotros, quando hacemos a certificação oficial de Cablex, hacemos laboratórios com limpeza e a gente se queda assim impressionada como é fácil suciar um conector ou uma fibra, tá bem? Então, tome em conta que limpeza é super importante. Bueno, uma ferramenta importante de ter é microscópio, tá bem? Que é uma ferramenta de inspeção. Usualmente, como é? Ponemos o conector de um lado do microscópio, prendemos a luz do microscópio e ele vai nos ensinar a fibra. Então, desculpa que isso está em português, que não encontrei algo em espanhol ou inglês, pero em lado esquerdo está falando de suciedade, tá bem? Basura que está aí na fibra. Uma típica imagem do microscópio com basura, tá bem? O segundo seria grasa ou azeite, tá bem? Bueno, é bueno de ter aí em português, é que vocês também já vão aprendendo português junto com aprender fibra, tá bem? Então, aí, óleo e gordura significa azeite e grasa. Se você contaminou a fibra com azeite ou com grasa, vai te sair uma imagem mais ou menos como essa. Há também as fibras ópticas que têm, vamos suponer, os conectores que têm algum problema de fabricação ou um problema de um choque. E então, você tem raiura, riscaços, problemas aí, vai te aparecer dessa forma que está aí, tá bem? Mira que quando conectamos dois conectores, varones, usando uma hembra, se esses conectores não estão limpios, as partículas que estão aí, primeiro que vão impedir que um conector se contacte bem com o outro. E segundo, que essas partículas vão ser riscaços, vão rayar a fibra e a ponto de ter que, muitas vezes, cambiar o conector. Bem? Em la parte superior direita, vocês podem mirar como seria uma imagem de um conector limpio e de boa qualidade. Bem? Vamos seguir para adelante. A limpeza dos conectores podemos fazer de várias formas. Podemos usar isopo sem pelusa, toalhita sem pelusa, aire comprimido. Há muitas formas. A que mais me gusta, e todas essas formas eu apresento também durante o treinamento oficial. A que mais me gusta é limpiador de pluma especializado. Essa é a que mais me gusta, tá bem? Fácil, efetivo, de muito boa qualidade, muito simples de usar, tá bem? Bueno, seguindo adelante, eu vou apresentar uma outra ferramenta que é uma das mais importantes, que é o cleaver. El cleaver é a ferramenta que parte o hilo óptico com um ângulo de 90 graus. Isso que hace um cleaver. O cleaver, muitas vezes, é um equipo muito débil, em el sentido que se deixamos cair de uma mesa ao solo, provavelmente se desalinha e não sirve mais. Teremos que atirar e buscar um outro cleaver. Bem? E é uma das ferramentas mais importantes. Por quê? Porque se o cleaver tem um erro, tá bem? Não parte a fibra a 90 graus, pero parte a fibra a 89 graus, ou 88, ou 91. Um pequeno erro, tá bem? Isso vai ocasionar uma perda altíssima à fibra. Vamos mirar aí esse gráfico que ensina que passa, por exemplo, se temos um erro de 2 graus, ou seja, a fibra se partiu a 88 ou a 92, tá bem? Que vai passar, que você pode mirar aí, que as perdas vão ser aí, claro, vai depender de longitude de onda da fibra, de señal,
pero as pérdidas vão estar aí entre 4 a 5 decibeles. Tá bem? Essa é a pérdida, 4 a 5 decibeles. Isso representa, não sei, como 20 quilômetros de fibra. Uma perda em uma fusão, por exemplo. Tá bem? Ela equivale a uma perda de 20 quilômetros em uma fibra ótica contínua. Então, muito cuidado com as clivadoras. Não há que comprar uma clivadora de $1.000, tá bem? Pero também não deve ter uma clivadora de plástico, ok? Deve ter algo que tenha uma boa relação entre custo-benefício. Eu tenho uma clivadora de plástico e durante os certificação oficial, fazemos laboratório e usamos essa clivadora e a gente se queda assim, se queda impressionada com a diferença que há entre as clivadoras, tá bem? Seguindo adelante, outra ferramenta super importante de ter são as fusionadoras, tá bem? Nós outros, Cablex trabalha assim, ou seja, orienta que a gente trabalhe com fusionadoras de Orientec, que são fusionadoras de boa qualidade e com excelente relação custo-benefício. Não são caras e são de muito excelente qualidade, fácil uso e tudo. O que é importante em uma fusionadora? É importante que a fusionadora haga o alinhamento da fibra por el núcleo. Tá bem? Porque isso lhe dá mais qualidade à fusão, ao empalme, e lhe baixa as pérdidas. Uma fusionadora deve ser fácil de trabalhar, deve ser rápida, fazer aí a fusão em 7 segundos, e não tomar 20 segundos, por exemplo. 20 segundos é demasiado, porque imagina que você tenha que fazer 100 fusões em um dia, se em cada uma você perde, entende, como 15 segundos, a final do dia você perdeu um montão de tempo. O calentador do autorretrate tem que ser rápido também. O calentador de boa qualidade calienta em 18 segundos, tá bem? A máquina, a fusionadora, tem que ter memória, uma possibilidade de gravar o resultado dos testes. Por quê? Há muitos clientes que requerem isso, tá bem? Que hagam los que sejam de custo efetivo, que tenham uma boa garantia, que tenham uma bateria de alta capacidade. Isso é super importante, porque imagina que você está em meio de la selva, fazendo fusões aí em uma fibra ótica e a bateria se vai. Que vai passar? Você tem que sair de aí, ir-se até um local onde tem um enxufre elétrico, poner lá o equipo para carregar e volver a fazer trabalhos, ou seja, perda de tempo altíssima, tá bem? E que tenha uma boa caixa para transporte e proteção. Bueno, outro equipo bem interessante de ter seriam os power meters. Há dois tipos de power meter. Há power meter que tem fonte de luz, que são um equipo doble, e há power meter que usam a fonte de luz, las ONUs, tá bem? Das ONUs, de um jipão. Então, de la esquerda seria um power meter regular, que tem o power meter e a fonte de poder. Do lado direito, você pode mirar aí um power meter que se chama PON meter, tá bem? PON meter, que é muito usado para quando estamos instalando jipão. Eu recomendo que tenha os dois, tá bem? E também quando hacemos laboratório em las certificações oficiais, nós outros usamos os dois, para que a gente pueda saber como se trabalha. Mas é muito sencillo, muito fácil de trabalhar, tá bem? Bueno, o OTDR já é um equipo que é um reflectômetro óptico. Esse equipo se instala em uma ponta da fibra
y la otra punta de la fibra se deja sin nada, abierta. ¿Está bien? Y él envía pulsos de luz en la fibra y escucha o que retorna de esos pulsos de luz. ¿Está bien? Por eso que se llama reflectômetro óptico. Então, é um reflectômetro óptico no domínio do tempo. Então, de tempos em tempos, ele manda um pulso e escuta. Esse pulso vai se chocar com coisas ou vai atenuar-se e ele escuta o sinal que retorna para trás. Tá bem? Então, é um equipo super sencillo. Não é tão econômico, mas agora já há alguns que são de bom custo. Tá bem? Mas é assim que ele trabalha. E, usualmente, genera um gráfico como esse. Então, do lado esquerdo, é o lado... Mire que abaixo desse gráfico há uma representação de uma fibra óptica. Tá bem? Então, em el lado esquerdo dessa fibra óptica, se prendemos um OTDR, ele vai ensinar esse gráfico. Vai ensinar um pulso inicial. Quando ele encontra o primeiro grupo de conectores, ele vai ensinar um pulso com uma barrada. Tá bem? Pode passar pulsos fantasmas que aparecem aí, mas não tem nenhum. Esses pulsos fantasmas, usualmente, são um pulso sem barrada. Tá bem? Isso é algo... porque provavelmente o equipo não está bem ajustado, ou o sinal que está transmitindo está muito alto, tinha que fazer um ajuste, ajustá-lo, tá bem? Se há uma curvatura em la fibra, ele detecta a curvatura, tá bem? E assim por adiante, até chegar em el final de la curva, de la fibra, aonde aparece um ruído, tá bem? Esse ruído, ele sempre em el final de la fibra. Então, para que sirve o TDR? Sirve para medir as perdas que estamos tendo ao largo da fibra, por conta de curvas de la fibra, curvas excessivas, por conta de conectores mal hechos. Então, você vai mirar aí que vai aparecer perdas mais altas, e encontrar também aonde a fibra está rompida. Muitas vezes temos uma fibra de 10 quilômetros e em el caminho a fibra se rompeu. E não sabemos aonde. Tá bem? Quando metemos o TDR de um lado da fibra, ele nos ensina aonde está o ruído. Aonde está o ruído é aonde está o final da fibra. Ou seja, aí o TDR entende que a fibra terminou. Mas se a fibra tem, por exemplo, 10 quilômetros e esse ruído aparece a 1,155 quilômetros, então sabemos que essa fibra de 10 quilômetros está rompida depois de 1 quilômetro, 100 metros, 115 metros, por exemplo. Tá bem? Aí vamos em uma caja ou a um poste e encontramos o problema e podemos reparar o problema da fibra. Tá bem? Então, o TDR é um equipo importante. Bueno, ferramentas que temos aí para fazer os conectores rápidos, tá bem? São pelador de cable drop, pelador de fibra, botella de álcool e produtos para limpeza, tá bem? Frank também tem alguns vídeos de gente fazendo os conectores rápidos. Se vocês queiram, podem se contactar com o Frank e ele vai enviar os vídeos para vocês, tá bem? Vocês vão mirar que para fazer uma instalação de um conector rápido, um fast connector, é bem sencillo, bem tranquilo, tá bem? Há ferramentas também para trabalhar com cables de uso exterior. Os técnicos que já intentaram sacar uma jaqueta negra de uma fibra óptica com um cuchillo, sabe exatamente de que estou falando, sabe da missão e do risco que é fazer isso. Isso pode tomar muito tempo,
y usted puede partir las manos, tener que ir para un hospital por cuenta de que está usando una herramienta que no es conveniente para trabajar con fibra óptica. Entonces, fibra óptica hay muchas herramientas, ¿está bien? Muchas. Hay herramientas para sacar la capa exterior del cable, la capa negra. Hay tijeras especiales porque las tijeras regulares no sirven para cortar Kevlar. ¿Está bien? El Kevlar no se corta. Hay pinzas especiales, hay todo tipo de herramientas. ¿Está bien? Entonces tenemos que tener eso en cuenta y usar herramientas correctas para hacer el trabajo correcto. Hay incluso, por ejemplo, esa herramienta que está del lado izquierdo arriba, eso es para sacar la jaqueta negra, la capa exterior, y sacar la armadura de acero del cable. En caso que usted está usando un cable con armadura de acero, ¿está bien? Eso es súper importante tener la herramienta correcta, porque de otra forma es casi imposible partir esa armadura de acero de un cable de fibra óptica, ¿está bien? Entonces, herramientas muy importantes. Si ustedes tienen dudas sobre las herramientas, puede se contactar con Frank, puede se contactar con nosotros y vamos ahí mandarles más informaciones de eso, ¿está bien? Equipos ativos. Eu vou falar um pouquinho acá para terminar a apresentação de equipos ativos. Cablex não lo hace, mas ao menos você tem aí alguma ideia de como são. A figura que vocês miram aí, as duas figuras, são OLTs, tá bem? La de arriba é uma OLT de Ubiquiti com 8 portos de salida, tá bem? GPON. E la de abaixo é uma OLT já muito mais grande, um equipo que seguramente é muito mais caro e que seguramente também tem um gerenciamento de clientes muito melhor, muito mais proteção, muito mais recursos, tá bem? Seguramente muito mais caros, tá bem? Um outro ponto importante que queria falar é que tipicamente a distância em quilômetros de la OLT até as ONUs não devem passar de 20 quilômetros, tá bem? Então, se você tem instalações de fibra mais grandes que 20 quilômetros, tem que levar a fibra até um ponto, instalar a OLT aí, em esse ponto, e de aí servir os clientes que estão a 20 quilômetros de distância, tá bem? Porque não se deve pôr a OLT em um local e atirar uma fibra de 100 quilômetros para atender ONUs que estão a 100 quilômetros da OLT. Não se deve fazer isso, tá bem? Hoje em dia já há OLTs que sim podem passar de 20 quilômetros, mas tipicamente são 20 quilômetros, ok? Bueno, há também muita gente que pensa que uma rede PON, uma rede GPON e IPON são o mesmo. Não são, tá bem? Uma rede IPON é Ethernet PON. Então, o protocolo de comunicação é Gigabit Ethernet. E uma rede GPON, o protocolo é Gigabit PON. Então, seria como meter aí um hindu, um indiano, hablando, tentando se comunicar com um chino, por exemplo, com um japonês, tá bem? São pessoas que falam idiomas distintos, então eles não vão se comunicar. Então, assim como o IPON não se comunica com GPON, tá bem? IPON já é uma tecnologia mais antiga, onde o upload e o download são de 1.25 gigabits por segundo, tá bem? E podem ter máximo de 64 divisões. Com isso, pode ter cada porto, ou seja, cada fibra, cada hilo óptico,
pode carregar máximo señal de 64 clientes. ¿Tá bem? O GPON já é uma tecnologia mais recente, que trabalha com Gigabit PON, Passive Optic Network. O upload é de 2.5, download de 1.25, ou seja, melhor. E podem ter 128 clientes por hilo de fibra óptica. Tá bem? E entendo, elas não se comunicam. Tá bem? Eu recomendo que se alguém está buscando por uma instalação, que deva ir-se para GPON. Tá bem? Eu falei que iba, em el princípio, que iba a falar da diferença entre uma ONU e uma ONT. A ONU é Optical Network Unit. Então, o que é uma ONU? O ONU é um equipo que recebe uma fibra óptica de um lado e sai com um cable UTP do outro lado. Tá bem? É um convertidor puro e simples. Mira aí a figura de abaixo. É uma ONU de Ubiquiti, ¿tá bem? Ojo, que o porto de essa ONU é verde, ¿tá bem? Então, vamos conectar aí em essa ONU um patch cord, temos que poner aí um conector verde, que é o APC, ¿tá bem? Não meta um conector azul aí, porque não vai trabalhar bem. Ou melhor, não vai trabalhar. A ONT que está arriba, que seria? Seria uma ONU, aí dentro dessa carrita, vai ter uma ONU, mas alguma outra coisa. Em esse caso, pode ser um switch de 4 portos, pode ser um ruteador inalâmbrico, pode ser um gateway de voz sobre IP, pode ser um montão de coisas, tá bem? Então, quando você está combinando uma ONU com algum outro equipo em la mesma carrita, chamamos essa carrita de ONT, tá bem? E, ojo, porque os portos de fibra óptica que estão aí são azules, tá bem? Então, por exemplo, essa ONT deve receber um conector UPC azul, tá bem? Não se pode pôr um APC aí, porque não vai trabalhar. Incluso, há muitas companhias que têm patch cords, onde o conector de um lado é APC e do outro lado é UPC, tá bem? Para fazer essa conversão. Muitas companhias usam isso, isso é bem popular, esse tipo de patch cords, tá bem? E para finalizar a apresentação, porque estamos chegando aí às 2 horas, me gusta ensinar muito esse gráfico, onde explica e ensina o que é coexistência, tá bem? A coexistência é você meter em uma fibra óptica vários sinais de longitude de ondas distintas ao mesmo tempo. Com isso, e por conta disso, podemos dizer que uma fibra óptica transmite uma quantidade infinita de informação. Tá bem? Por conta disso, porque desde que a longitude de onda de sinal seja distinto, você pode meter aí uma quantidade imensa de sinais, que é praticamente infinito para nós outros hoje, tá bem? Quizás em 20 anos vão encontrar uma forma de saturar o hilo óptico, tá bem? Pero hoje podemos dizer dessa forma, que é praticamente infinita a quantidade de informações que se pode mandar. Então, se você tem aí um splitter óptico, você pode pôr aí em uma porta dele splitter, você pode tirar um sinal de vídeo, em la outra porta um sinal de GPON regular, em el outro porto el nuevo estándar de GPON, que é XGS-PON, que trabalha com 10 GB, que é um novo GPON que está vindo aí. Você pode pôr aí NG-PON, que é outro estándar de GPON. Então, você pode pôr um montão de coisas. Você pode prender aí um sinal de TV, tá bem? Você pode prender qualquer sinal óptico aí, desde que a longitude de onda seja distinta. Do outro lado, tá bem? Você pode ir dividindo isso, tá bem?
e sacando esses sinais, cada um para seu equipo. Ok? Então, por exemplo, o RF de vídeo vai receber seu sinal, o GPON vai receber seu sinal, XGS-PON vai receber seu sinal, e assim por diante. Tá bem? Bueno, então, basicamente, dessa forma, eu termino a apresentação. Vou deixar acá. Eu não sei se alguém tem dúvidas, desculpa aí tomar tanto tempo. Temos aí uns 5 minutitos para sacar as dúvidas. Déjame ir acá en la plataforma. Sí, cualquier pregunta la pueden enviar el correo que estoy colocando aquí. Disculpa por extenderme ahí muy cercano de las 2 horas. Yo no sé si alguien tiene alguna duda. Tenemos ahí un poquito más de 4 minutos para sacar dudas. Si necesitan alguna información, la presentación vai estar aí podemos mandar por correio, gravada, vai estar em sítio web, e vamos estar aí podendo, vamos dizer assim, compartilhar isso, compartilhar informações, sacar dúvidas. Se tem alguma dúvida que seja um pouco mais enredada, tá bem? Pode nos mandar um correio, que eu lo respondo com muito gosto. Entenda que o objetivo de nós, de Cablix, é que todas as companhias que usem nossos produtos, o objetivo de Cablix não é suprir produtos, tá bem? O objetivo de Cablix é que os usuários tenham sucesso em suas instalações. Somos uma companhia que provemos solução de fibra óptica. ¿Está bien? Y el objetivo de nosotros es el suceso de nuestros clientes. No pensamos que ustedes tienen que tener suceso en los 2, 3, 5 primeros años de la instalación, pero queremos que su instalación dure, tarde, por 20, 30 años, porque sabemos que va a ser una instalación de alto costo, difícil de hacer, ¿está bien? Y claro, que tiene que estar aí sem que te dê problema por anos e anos. Tá bem? Tem que estar aí por 20, 30, 40 anos. Então, bueno, estou terminando a apresentação, desejando a todos que se mantenham saudáveis e que se mantenham protegidos e que muitas bendições a todas as famílias, tá bem? Nesse momento difícil que vivimos da pandemia. ¿Ok? Muchas gracias por participar, por me escuchar, por escuchar mi español difícil ahí, prácticamente un portuñol. Mas yo hago eso con mucho gusto y bueno, nuevamente, que tengan mucho suceso en sus instalaciones, ¿está bien? Y cuenten con nosotros. Saludos a todos y voy a estar saliendo ahora que el tiempo de nosotros ya está agotado. Tenemos que salir solo tenemos 2 horas para hacer la webinar. ¿Bien? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bien, muchas gracias a todos los presentes. Estén atentos para los próximos webinars que tendremos en este mes. Cualquier pregunta, les dejé mi correo en el chat para que me escriban. Muchas gracias a todos. Hasta luego.